que vem afetando grande parte da população. E no programa de hoje vamos falar sobre a biologia molecular do câncer. E para nos auxiliar com este assunto, contamos com a presença ilustre das biomédicas Alessandra Milioli, Gabriele Prestes e Rafaela Leandro, que são especialistas no assunto. Bom, Thaís, você sabe o que é câncer? O câncer ele é uma doença que tem como crescimento desordenado das células, que podem afetar a corrente sanguínea e os órgãos. Isso mesmo, surge de uma proliferação de uma única célula, como a gente trouxe aqui na maquete de cupcakes. No caso, uma célula normal sofre mitose, se divide em duas células normais, e uma dessas células vai se dividir e ser uma célula mutada. E a partir dessa mesma linhagem, vai se mutar novamente, até formar um câncer. E essa perturbação ela ocorre quando o gene encontra-se alterado, devido a fatores adquiridos no ambiente ou estilos de vida, como a gente trouxe aqui. Tem um exemplo de fumo, álcool e radiações, compostos químicos, vírus e também por mutações hereditárias. E como acontece essa perturbação na célula mutada? Ela acontece no núcleo da célula, onde contém o nosso material genético, o DNA. E para continuar esse assunto, como a gente ainda tem muitas dúvidas, a gente agora vai conversar com a biomédica Alessandra. Muito obrigada pela presença hoje no nosso programa. E a primeira pergunta é assim, a gente queria que você esclarecesse quais são os genes que participam do processo de formação do câncer. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar participando da estreia deste programa. Então, os genes que participam da formação do tumor, eles são principalmente o que nas células normais, eles estão envolvidos com o controle do ciclo celular, da reparação do DNA danificado e apoptose. Tá, e agora pode explicar um pouco mais sobre esses genes? Bom, existem os protoncogenes, os oncogenes e os genes supressores de tumor. O primeiro, que são os protoncogenes, eles são os genes que codificam as proteínas, então eles vão estar estimulando a proliferação e a diferenciação de células normais. Mas lembrando que eles não são células tumorais ainda. Já os oncogenes, eles são um protoncogene alterado, ou seja, ele está presente nas células tumorais e a mutação dele é através de um ganho de função, então ele vai estimular a divisão celular. E o último, ele vai bloquear a proliferação celular, que ele está relacionado com a ativação da apoptose. Esses genes podem ser alterados por quais fatores? Bom, ele pode ser alterado por fatores como a mutação, como já foi dito na maquete anteriormente, que está muito bonita e deu até fome, e pelo rearranjo de cromossomo, que é o posicionamento do gene próximo a um promotor, que ele vai aumentar a expressão e vai ocorrer a formação de um novo gene, um gene que promove a proliferação. E outro fator seria a amplificação gênica, que ele é a geração de novas cópias do oncogene, que ele vai aumentar a sua expressão. Então, acho que isso hoje é uma dúvida que muitas pessoas têm. Qual a diferença de tumor e câncer? É verdade, várias pessoas me param nas ruas, qual é a diferença do tumor e do câncer? Bom, para começar, existem dois tipos de tumores, os benignos e os malignos, sendo que apenas os malignos eles são considerados cânceres. E isso ocorre pelo fato de que nos tumores benignos, as células permanecem localizadas aonde se originou o tumor. E ele não vai ser espalhado para outros tecidos. E não é isso que ocorre nos malignos, pois as células vão ocorrer divisões, então elas vão invadir outros tecidos e é onde vai ocorrer o processo de metástase. E é onde explica essa imagem que eu acabei de falar, que nessa primeira imagem é um tumor crescendo localmente, ou seja, ele é um tumor benigno ainda, porque no decorrer das imagens ele vai invadir do local, ele alcança os vasos sanguíneos, a célula vai invadir o tecido e um novo tumor vai ser formado à distância. Então esse é o processo de metástase. Bom, então após a belíssima explicação da nossa querida biomédica Alessandra Milioli, iremos tratar sobre outro assunto de extrema importância, a carcinogênese. E para continuar esse assunto, a gente quer agradecer a presença das biomédicas Rafaela Leandro e Gabriele Prestes, que vão explicar para a gente o que é a carcinogênese. Bom, primeiramente eu que gostaria de agradecer o convite para estar na estreia desse belíssimo programa. Muito obrigada pelo convite. Eu também gostaria de agradecer, porque o programa foi muito bem feito, muito bem desenvolvido, e eu gostaria de estar voltando aqui outras vezes. E respondendo a sua pergunta,
carcinogênese é uma sequência de etapas que levam uma célula normal a transformar-se em uma célula tumoral, que caracteriza então o câncer. Então, para compreendermos melhor essa sequência de etapas, de 10 etapas, vamos utilizar a roleta do Tudo sobre Câncer. Roda aí, doutora. Bom, essa figura que parou na nossa roleta representa a evasão apoptose. E o que seria a evasão apoptose? Ocorre que em células normais, quando ocorre algum defeito no DNA ou na própria maquinaria da célula, ela está avisada de que deve ocorrer apoptose, ou seja, a morte celular. Em células tumorais não ocorre isso, porque o gene que deflagra a apoptose, ele está com algum problema. Então, ocorre juntamente com essa deflagração a superexpressão de oncogenes que contribui para a inibição da apoptose, ou seja, não ocorre a apoptose. Esse símbolo, ele representa a capacidade de invasão, ou seja, uma célula tumoral, ela só é considerada maligna quando ela possui a capacidade de invadir tecidos vizinhos, como a nossa querida colega já havia demonstrado na imagem. Essa invasão, ela pode acontecer através de vasos sanguíneos ou vasos linfáticos e vai desenvolver os cânceres, os tumores secundários e metástases. Alguma das nossas colegas poderia estar nos ajudando, porque é cansativo, sabe? Tá girando. Pode ser Elisa? Bom, este símbolo que acabou de parar agora na roleta, o significado dele é imortalidade. Então, o que seria a imortalidade? Ocorre, então, a ativação da telomerase, em que isso apresenta um problema na replicação, ou seja, a célula começa a se dividir, se replicar de maneira desordenada. Também se caracteriza ou por um problema na própria telomerase ou pela ausência da mesma. E ocorre um crescimento celular descontrolado. Mais alguém? Vamos ver. Você que ainda está com o braço levantado. Esse símbolo, ele representa autossuficiência e fatores de crescimento. Quando ocorre alguma lesão em um gene, esse gene ele pode passar a codificar oncoproteínas, que são proteínas muito semelhantes às normais. Só que o que acontece? Eles não possuem elementos regulatórios importantes. E essa célula tumoral, ela vai passar a ter a capacidade de controlar o seu próprio crescimento. Mais alguém? Depois tem que... A gente vai pegar a maquete. Pode tirar? Pode. Esse símbolo, ele representa então a inflamação promovida pelo tumor. Algumas células, elas podem acabar liberando substâncias químicas que são altamente mutagênicas. E isso vai facilitar a formação do tumor e esse tumor vai passar rapidamente a ser maligno. Mais alguém? Foi combinado? Só está pegando mesmo. Bom, essa figura que parou representa a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos para, no caso, teoricamente, irrigar um novo tumor. Ou seja, a partir de outros vasos, formam-se vasos próprios para as células cancerígenas e por isso essas células, então, ocorrem que elas criam esses vasos para a própria proliferação celular das mesmas. Mais alguém valendo um cupcake? Caiu mesmo, não? Bom, essa outra figura
a desregulação do metabolismo energético celular. Ou seja, o tumor, pode-se dizer que ele cria é como se ele fosse um próprio hospedeiro dentro do organismo. Ele cria toda uma maquinaria para ele próprio evoluir, se dividir e continuar dentro do organismo sem ser degradado. Vou passar pela apoptose, como já mencionaram. Então, células cancerosas, elas criam o próprio metabolismo de glicose, mais evidentemente de glicose. E essa via de glicose permite que ocorra a biossíntese de macromoléculas e de organelas necessárias para o próprio desenvolvimento da mesma. Ou seja, a célula cancerosa, ela possui, ela faz a sua própria energia para continuar se desenvolvendo. E dessa forma, no caso, a glicose aeróbica, que é com a presença de oxigênio, ela é simplesmente um fenótipo que é programado por oncogenes que são indutores de proliferação. Então, os próprios oncogenes criam as suas próprias vias de glicólise para facilitar, assim, o seu crescimento e proliferação. Mais alguém? Ó, tem que ser alguém desse lado aqui, ó. Pois é. Não, esse aí não perdeu. Este símbolo ele representa a insensibilidade aos inibidores de crescimento. O ciclo celular ele possui os pontos de checagem, também conhecidos como checkpoints, que eles ajudam a monitorar a realização dos ciclos celulares. Caso ocorra a inativação desse ponto de checagem, através dos carcinógenos ou outros fatores, o ciclo celular ele passa a ficar desprotegido. Então, a função dele, que antes era não deixar que a célula passasse para a etapa seguinte do ciclo celular, caso ocorresse uma falha na etapa anterior, não vai mais acontecer. Isso vai facilitar o processo de mutação e, posteriormente, a formação de um câncer. Agora eu quero alguém do lado de lá. Vamos, gente! Agora só tem 2 pra cá. Agora só ganho o prêmio se acertar no primeiro. Não curti mais. De novo? Bom, este símbolo representa, evita a destruição pelo sistema imune. Ou seja, uma célula cancerígena, ela evita a detecção do sistema imune para destruir ela mesma. Então, ocorre uma interação entre, como pode-se dizer, tumor e hospedeiro, em que essas células cancerígenas elas são altamente imunogênicas. Células altamente imunogênicas geralmente são derivadas de cânceres que provém a partir de consumo de alguns carcinógenos químicos. E esses carcinógenos, eles criam no próprio organismo uma destruição imune, ou seja, eles desativam os componentes do sistema imune para que esses componentes detectem essa célula como uma célula má, uma célula não própria do corpo para destruição. Então, as próprias células cancerígenas não são destruídas. Isso vale salientar que em cânceres mais avançados, em cânceres que são, digamos, mais leves ou não tão agressivos, não há essa interação tão forte. Muito fascinante, né? Eu fico muito emocionada em explicar isso. Eu falo de meus alunos da graduação, o corpo humano é fascinante. E o último símbolo ele representa a estabilidade genômica. Erros durante a replicação do DNA, ele pode acarretar na estabilidade genômica. As células tumorais, elas estão em constante replicação e isso facilita com que ocorra várias estabilidades genômicas durante o processo, levando também à formação do tumor maligno, né? Então, essa muleta ela mostra que todos os fatores sem ordem definida, eles acarretam em um câncer. E lembrando que o câncer ele só ocorre na presença de todos esses fatores. Então, a diretora está me falando aqui que está na hora de encerrar. Então, a gente vai ter que encerrar o programa. Eu quero agradecer a participação das 3 biomédicas que nos auxiliaram a tirar as dúvidas de vocês, alunos, e de nós mesmos, apresentadores. Obrigada, professora Vanessa, e todos os alunos da Caravana de Criciúma.